Ezequiel 41. Então me levou ao templo, e mediu as ombreiras, 6 côvados de largura de uma banda, e 6 côvados de largura da outra, que era a largura do tabernáculo. E a largura da entrada era de 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra. Também mediu o seu comprimento, de 40 côvados, e a largura, de 20 côvados. E entrou dentro, e mediu cada umbral da entrada, 2 côvados, e a entrada, 6 côvados, e a largura da entrada, 7 côvados. Também mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura, 20 côvados, diante do templo, e disse-me: Este é o lugar santíssimo. Então mediu a parede do templo, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais eram de 3 andares, câmara sobre câmara, e 30 em cada andar, e elas entravam na parede que tocava no templo para essas câmaras laterais em redor, para se susterem nela, porque não travavam da parede do templo. Também as câmaras laterais aumentavam de largura de andar em andar, ao passo que se aprofundava a reentrância da parede de andar em volta do templo, e havia ao lado do templo uma escadaria pela qual se subia do primeiro ao terceiro andar mediante o segundo. Vi também que havia ao redor do templo um pavimento elevado, os fundamentos das câmaras laterais eram da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede exterior das câmaras laterais era de 5 côvados, e o que sobrava do pavimento fora das câmaras laterais, que estavam junto ao templo, também era de 5 côvados. E por fora das câmaras havia um espaço livre de 20 côvados de largura em toda a volta do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a parte do pavimento que sobrava, uma entrada para o lado do norte, e outra entrada para o do sul, e a largura desta parte do pavimento era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, ao lado que olha para o ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício era de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento de 90 côvados. Assim mediu o templo, do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, 100 côvados de comprimento, e a largura da dianteira do templo, e do lugar separado que olha para o oriente, 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício, diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de um e de outro lado, 100 côvados. A nave do templo, a câmara interior, e o vestíbulo do átrio eram forrados, e os 3 tinham janelas gradeadas. As galerias em redor nos 3 andares, defronte do limiar, eram forradas de madeira em redor, e isto desde o chão até as janelas. Ora, as janelas estavam cobertas, até o espaço em cima da porta para a câmara interior, por dentro e por fora. E em todas as paredes em redor, por dentro e por fora, tudo por medida, havia querubins e palmeiras de entalhe, e havia uma palmeira entre querubim e querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, de modo que o rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e o rosto de leão novo para a palmeira do outro lado, assim era pela casa toda em redor. Desde o chão até acima da entrada estavam entalhados querubins e palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras das portas do templo eram quadradas, e diante do santuário havia uma coisa semelhante a um altar de madeira, de 3 côvados de altura, e o seu comprimento era de 2 côvados, os seus cantos, o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira, e disse-me: Esta é a mesa que está perante a face do Senhor. Ora, a nave e o santuário ambos tinham portas duplas. As portas tinham cada uma 2 folhas que viravam, 2 para uma porta, e 2 para a outra. E havia nas portas da nave querubins e palmeiras de entalhe, como os que estavam nas paredes, e havia um grande toldo de madeira diante do vestíbulo por fora. Também havia janelas fechadas e palmeiras, de uma e de outra banda, pelos lados do vestíbulo. Ezequiel 42. Depois disto fez-me sair para fora, ao átrio exterior, que dá para o norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio, e que estavam defronte do edifício, do lado do norte. Do comprimento de 100 côvados era esse edifício, e da largura de 50 côvados.
em frente dos 20 côvados, que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio que dava para o átrio interior, e que tinha 10 côvados de largura e 100 côvados de comprimento, e as suas portas davam para o norte. Ora, as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam destas mais espaço do que das de baixo e das do meio do edifício. Porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios, por isso desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. No lado de fora, em paralelo às câmaras e defronte delas no caminho do átrio exterior, havia um muro que tinha 50 côvados de comprimento. Pois o comprimento da série de câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, enquanto da série que estava defronte do templo era de 100 côvados. Por debaixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, para quem entra nelas do átrio exterior. Na grossura do muro do átrio que dava para o oriente, diante do lugar separado, e diante do edifício, havia também câmaras, com um caminho diante delas, que eram da mesma feição das câmaras que davam para o norte, sendo do mesmo comprimento, e da mesma largura, com as mesmas saídas, disposições e portas. E conforme eram as portas das câmaras que davam para o sul, era também a porta no topo do caminho, isto é, do caminho bem em frente do muro à direita para quem entra. Então me disse as câmaras do norte, e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas santíssimas. Ali porão as coisas santíssimas, as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado, e as ofertas pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras em que ministram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Tendo ele acabado de medir o templo interior, fez-me sair pelo caminho da porta oriental, e o mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas de largura. Mediu o lado do norte, 500 canas, com a cana de medir. Mediu também o lado do sul, 500 canas, com a cana de medir. Deu uma volta para o lado do ocidente, e mediu 500 canas, com a cana de medir. Mediu-o pelos 4 lados. Havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento, e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano.